Alguém fala alguma coisa só pra nivelar o áudio? Oi, eu. Testando. Falando. Testando 1, 2, 3. Beleza. Aí, tá, então essa é a aula de desenho técnico do básico. Então, a gente tá com a peça aberta. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar material. Sim, antes de começar o desenho técnico, tem que colocar o material. Aço 304, inox. Clicar, fechar. Beleza. Salvei. Agora sim, criar desenho a partir da peça. Diz que já tem, eu vou dizer que eu não quero. Abrir o que já tem. Aí eu vou selecionar o meu padrão de desenho. Nisso vocês vão fazer o procedimento de abrir o padrão de desenho da Fluxo, né, que vocês já fazem. Que vocês vão pedir para a Bia que na aula que acabou de terminar do avançado, eles estavam editando esse padrão para ficar automático, para já puxar as propriedades automáticas, tá? Que foi a aula do avançado, foi essa. Ok. No momento que eu atualizo aqui. Ah, ele não puxou aqui, peraí. É que no meu caso, como eu tenho essa configuração aqui, ó. Eu tenho que ativar a configuração. Aí, agora puxou. Material, puxou a área, puxou o peso, tudo automático. Só pra você saber. Meu filho tá gritando ali. Pra puxar essa propriedade automática, tipo. Vamos colocar alguma coisa automática, tipo. É que aqui já tem tudo, né? Eu clico em alguma nota e daí eu venho aqui, ó, vincular a propriedade. Documento encontrado aqui, daí aqui eu posso vincular, ó, material, revisão, desenhista, tolerância, pintura, nome do arquivo, título, ok. Título não tinha nada escrito. Deixa eu ver uma que tinha só pra mostrar pra vocês. Material. Não tá puxando. Tá, peraí, então data. É ruim quando eu quero mostrar as coisas e daí não funciona na hora que eu tô mostrando. Modelo encontrado aqui. Ah, agora puxou. Daí ele fica já automático. Aí tu salva o formato da folha e daí ele fica puxando essas propriedades automáticas. Essas propriedades eu mostrei na aula do avançado como que faz essa tabelinha aqui, ó. E daí ela já fica disponível para vocês. E daí eu posso mandar o arquivo, daí você só coloca dentro da pasta do SolidWorks e daí ele já vai ter automático para vocês selecionar isso aqui. E como que modifica. E daí ele fica aqui, ó, nas configurações. Vocês podem vir aqui na peça, do lado da engrenagem, e adicionar as configurações que vocês quiserem. Ó, vocês podem colocar o que quiser. Ó. Custo, fabricado, prazo de entrega. Ah, eu quero botar prazo de entrega. E daí aqui eu vou botar. Ó, daí já pode vincular tipo, com a densidade. Prazo de entrega da densidade não. Vou botar densidade. Densidade. E daí ele já puxa automático. Ó, agora eu incluí a densidade nas propriedades da peça. E daí, se eu for pro. Peraí. Ai, que tem uma janela.
Se eu for pra cá, tem que aparecer aquela densidade. Aqui, nota. Vincular a propriedade. Modelo encontrado aqui. Densidade. Tá aqui ela. Então tudo que vocês adicionar lá, vocês conseguem automatizar aqui. Tá, vamos fazer o desenho dessa peça. Então o que eu faço? Primeira coisa, eu coloco uma vista isométrica. Como aqui tem rosca, vamos fazer exibir essa rosca aqui em opções, propriedade do documento, detalhamento, representação de rosca sombreada. Ó, propriedade, documento, detalhamento, representação de rosca sombreada. Ok. E aqui nessa vista aqui. Isso aqui é para olhar a peça e quem for fabricar entender como é que vai ficar. Mas o que eu preciso? Tá, isso aqui vai ser uma peça feita em torno e fresa. Então, quem pegar o desenho, a primeira coisa que vai querer saber é qual é o material que vai comprar. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é as medidas maiores da peça. Pronto, agora ele sabe que vai ter que comprar 1 1/4 de polegada com 50 de comprimento do material. Pode falar. Augusto, você pode me mostrar, por favor, como que você fez para colocar essa peça na parte, assim, em linhas? Hã? Como que você fez para colocar só a representação dessa peça, dessa lateral, em linhas? Aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Linhas ocultas. Ah, perfeito. Ele ficou em linhas. Isso aqui é uma opção. Dá pra fazer assim. Ou eu vou fazer diferente. Eu vou fazer assim. Vou mudar aqui pra frente. Sim. Vou mudar aqui pra frente. Vou vir aqui no meu desenho. Vou botar uma vista de seção. Assim, vertical. Daí bem no meio. É importante que seja bem no meio. Ok. E aqui. Agora ele tá cortando. Agora é vista de seção. Ótimo. Aí fica Era melhor. só isso que eu estava tentando me localizar. Era a parte de orientação e de estilo que foi editado? Desenho. Vista de seção. Ok. Botou ali de novo. Bom, aqui tem um furo em ângulo. A gente precisa localizar esse furo em ângulo. O que ele precisa? A posição e o ângulo. Então vamos lá. Para fazer a posição, eu vou vir aqui, selecionar essa superfície aqui e botar a linha de centro. Ah, não deu. Então eu vou pegar essa linha aqui. Ah, agora ele deu. Linha de centro. É importante essa linha de centro aqui. Porque daí com essa linha de centro, tu viu que ele dá automático. Ó, desenho. É anotação. Linha de centro. E daí ele já pontilha certo. Que é um risco comprido, um curto. Um comprido, um curto significa eixo em desenho técnico. Eixo ou furo, no caso furo. E vou botar o ângulo. Agora eu tenho o ângulo. Agora falta a posição que ele precisa furar. Então eu vou desenhar aqui uma linha auxiliar. E vai ser... Vou botar um ponto. Esse ponto aqui é para mim poder chamar a dimensão que eu preciso. Agora ele sabe onde ele tem que abrir o furo e qual é o ângulo do furo. Só não sabe o diâmetro. Vou botar o diâmetro então. 19,05. Aqui tem rosca. Então quando tem rosca, a gente faz assim. M. Aqui eu não quero nenhuma tolerância. M10. Tá, mas tem 2 M10 lá na norma. Existem dois machos M10. A gente tem que especificar qual que é o M10 então.
Por isso que eu vou naquela tabela de rosca. Rosca aqui. E daí eu sei que é... Não, peraí. Quando é M6 é por 1, então não é isso aqui. M6 por 1, tá. M6 por 1, M10 1,5. Tá aqui, 1,5. Então esse é o passo. Porque tem o M10 aqui que é por 1, tem uns negócios estranhos aqui. Então, aí sim ele sabe que não é rosca especial, assim, qualquer parafuso, se eu usar essa tabela aqui... Então por que eu peguei essa primeira tabela aqui? Porque essa primeira tabela aqui encontra parafuso e encontra porca em qualquer lugar. E daí se usar uma outra, tu vai ter que comprar especial e mais difícil de achar. Então, por 1.5. E aí também quer saber o comprimento do furo. Daí se tu quiser indicar para ele qual que vai ser o diâmetro da furação. Só que como... O que acontece? Essa informação aqui, ó, 8,75, ela tá sobredefinindo essa informação aqui do 10. É como se eu estivesse falando duas vezes a mesma coisa. Aí pode gerar alguma confusão. Ele pode se perguntar, tá, mas por que tu tá... Quando tu coloca alguma coisa no desenho, tu tá obrigando a pessoa a respeitar aquilo lá. Então, tu tá dizendo duas vezes para ele que é M10 por 1,75. Porque se tu fizer 10 menos 1,5... Na verdade, nem tá certo isso aqui. 10 menos 1,5 devia ser 8,5. Posso substituir o valor aqui. 8,5. O que eu faço? Eu coloco entre parênteses. No momento que eu coloquei essa dimensão entre parênteses, eu torno isso aqui como referência. Ou seja, não é mais obrigatório. Vocês entenderam a lógica do negócio? Sim. Ó, cada informação que eu coloco no desenho, ela é lei. A pessoa que vai ler, ela é obrigada a seguir. Então vocês têm que ter muita consciência na hora de colocar as dimensões, porque isso aqui vai ser a diferença entre se der algum erro, vocês pagarem e tirar do salário de vocês, ou quem fez a coisa errada. Então vocês também não podem encher de cota, porque daí o que acontece? Se tu colocar, digamos aqui eu quero colocar a tolerância de 1/100, ó, limite bilateral, não, é simétrico, 1/100. Pronto. Para fabricar a peça, agora vai precisar de um micrômetro. Vocês acabaram de aumentar uns R$200 o custo dessa peça. Sem necessidade. Então vocês têm que ver para onde que vai isso aqui, onde que vai ser usado para colocar as tolerâncias de uma forma racional. Nesse caso aqui, a gente não precisa dessa tolerância, deixa nenhuma, e daí vai usar o da própria tabela. Aqui ele está dizendo que é médio, e daí se é médio 50 milímetros aproximadamente, então de 30 a 120 no médio é 0,3. Então, na realidade, nessa medida aqui já tem 0,3 de tolerância. E daí eu só vou colocar a tolerância caso eu queira usar uma diferente da que está na tabela. O que falta aqui? Vamos ver. Tem o comprimento, tem o diâmetro, tem a posição do furo, tem esse furo aqui, tem o... falta essa aqui, ó. Falta esse furo aqui, falta o comprimento dele. E falta a rosca dele. 19,05. Mas aqui eu tenho que especificar. Deixa eu ver. 18,05. Então é 19,5 por 1. M. Essa é especial. Ele vai ter que fazer no torno. Por 1. Isso é uma rosca especial. E o comprimento de rosca tá aqui, ó. Mas eu não vou botar porque ficou muito pouco. Fez a peça. Eu não vou botar esse ângulo aqui porque esse aqui é o próprio ângulo da broca.
Ele não tem como controlar. E tá feito o desenho. Então, assim, ó, desenho técnico, na realidade, o que vocês precisam entender é quem que vai construir, quem que vai fazer a peça. Vamos fazer um desenho técnico de peça dobrada. Isso aqui tá salvo, tá? Tá ok? Vocês entenderam, né? Sim, sim, deu pra entender. Ah, deixa eu mostrar. Tá bom, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou mostrar uma outra. Principalmente essa parte da tolerância. Eu não tinha tanta noção de como você pode resultar isso a partir do seu cliente. Então, como você falou, se tipo, botar uma informação duplicada, isso pode fazer mais um custo no projeto. Então, foi muito bom entender isso. Isso aí é assim, ó. Vocês vão me mandar um desenho pra me conferir? Eu vou reto nas tolerâncias, vendo se vocês colocaram todas que precisam ou se faltou alguma, porque as que dá problema direto nisso e sempre é isso o problema. Tô tentando achar alguma coisa aqui pra fazer um desenho. Deixa eu abrir a máquina. Eu acho que isso aqui tá com erro. Inovador de kombucha. Essa aqui, ó, LK01. LK01. LK. Esse aqui tá desgraça. Uma garrafinha de kombucha. Tá. Tá esse aqui. Eu não queria usar minha máquina de sorvete pra fazer a aula por causa que eu tô acabando usando demais, mas vamos lá pra máquina de sorvete, que daí fica mais fácil de eu me achar. Tá mais bem elaboradinho, mais bem certinho. Esse aqui, ó. Pode ser. Pode ser esse aqui. Ué. Tem alguma coisa que tá impedindo de abrir a... Aqui. Tinha uma mensagem de erro oculta ali. Vamos fazer o desenho dessa peça aqui. É uma chapa dobrada. Então, primeira coisa... Propriedades. Pintura, essa aqui vamos botar 2B. Significa que é chapa bruta de inox. Revisão 0 inox. Médio. Vamos botar grosso. Aplicar. Salvar. Vai pra cá. Criar desenho a partir da peça. Não quero abrir aqui, tem pronta. Vou para aqui 2. Agora é um desenho de dobra, então as informações que eu vou precisar vão ser outras, porque quem vai fazer é outra pessoa. É diferente. Porque isso aqui vai ser cortado no CNC. Então, primeiro, vista isométrica para o cara olhar como é que é a peça pronta. Às vezes eu uso a de métrica, dependendo, porque às vezes se for uma coisa tipo um cubo, tu não consegue entender direito. Daí às vezes a de métrica é melhor do que a isométrica, ó. Ele dá uma perspectiva um pouco melhor, às vezes, né? Aí, tá, o que tu vai precisar para um desenho de dobra? A vista projetada. Desculpa, eu tô fazendo muito rápido. Aqui eu virei ela, tá? Eu virei ela. E daí eu apertei aqui em vista projetada. Só vim pro lado. Conferir para ver se está em primeiro diedro. Primeiro diedro. Escala 1 por 1. Clicar. Deu erro na minha folha. Por causa que eu mudei a escala, tá com erro na minha folha. Então eu vou mudar o formato da folha. Gente, você tem que ir dizendo que está acompanhando. Sim, sim. Tô acompanhando sim, Augusto. Tá. Desenho de dobra. O que precisa de desenho de dobra? Chapa, espessura. Eu deixei aqui para preencher. Eu não consegui deixar isso aqui automático. Eles querem saber qual é a espessura da chapa. Acho que é 2 essa. Vou deixar aqui.
Eles querem saber o peso, já está automático. A área de pintura para galvanizar ou fazer qualquer coisa. Essa aqui ficou desproporcional quando eu mudei a escala. Vamos voltar a escala então para 1 para 2. Tá. Raio de dobra. Eles querem saber qual é o raio de dobra. Ah, é 1,5. Então a espessura é 1,5. Aqui eu sempre coloco em duplicata essa informação da espessura. Eu boto de novo, porque eles gostam de olhar no desenho. Às vezes eles não olham ali. Tem que escrever 1,5 aqui, tá? E eles também querem medir o comprimento da aba para ver se eles dobraram certo. Isso aqui e essa cota aqui também é bem importante, ó, entre as duas abas, que daí eles conferem para ver se eles dobraram certo também. Se ficou 45 significa que a peça está certa. E o que mais? Padrão plano. No padrão plano, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou sair. Todas as abinhas. Porque vocês viram o vídeo que eu mandei da dobradeira CNC? É bem importante ter visto aquele vídeo para entender o porquê disso. Vocês viram que tem aquele computadorzinho na dobradeira CNC? Lá ele digita essa informação aqui, ó. Naquele computadorzinho. Então tem que ter isso aqui. Para facilitar a vida de quem for programar. Todas, eu repito. Mesmo que seja igual. Porque a pessoa que vai olhar daí não precisa pensar. Aí eu economizo algum tempo. Se o desenho tiver... Ah, eu posso fazer isso aqui também, ó. Outra coisa que eles querem, quem vai fazer o orçamento dessa peça, quer saber qual é as medidas da chapa dela aberta. Então eu venho aqui... Onde é que tá o negócio? Anotação... Onde é que era aquele negócio? Acho que é aqui, propriedades. Propriedades... Propriedades da vista. Caixa delimitadora. Caixa delimitadora. Caixa delimitadora. Agora eu boto as dimensões aqui da caixa delimitadora dela. Porque geralmente quando tu vai fazer um orçamento de chapa metálica, eles vão pegar essa informação aqui e vão pegar a área e vão te cobrar pela área. Que eles fazem isso. É a área do... Tipo, se é um redondo, eles cobram o quadrado. Daí facilita do cara pegar lá no AutoCAD, abrir, fazer a caixa, medir. Então, quando ele estiver te atendendo, ele vai conseguir responder o orçamento mais rápido. Isso impacta também. Ele já sabe, esse cliente aqui me manda tudo que eu preciso, a tendência é ser mais barato. São os truquezinhos, então. Só isso. Perfeito. Só isso precisa. Não precisa colocar raio, não precisa... Se tiver um furo, tu coloca a medida de um furo, só de um ali, só para ele medir. Depois que terminou de cortar, para ver se está certo. Mas é isso aqui que precisa, não precisa, tipo, colocar os raizinhos, todas as medidas que vai aqui, fazer isso aqui. O cara não vai desenhar a peça, ele só vai olhar isso aqui, é só essa informação que ele precisa. Esse é um desenho de dobra. Então vocês viram desenho de usinagem e desenho de dobra. Agora, tá, beleza. Digamos que eu tenha uma estrutura metálica que eu quero fabricar alguma coisa, tipo isso aqui. Quem vai fazer isso aqui é uma estrutura soldada, tá? É um monte de coisa dobrada que é soldado. Aqui tem solda. Quem vai fabricar isso aqui, o que quer ver? O desenho técnico da chapa metálica aberta? Primeiro? Não, daí ele vai pegar o desenho da peça da chapa. Eu tô Sim, dizendo que vai ser igual que eu acabei de fazer, né? Sim. Isso sim. Ó, aqui já começa a ficar meio ruim, eu acho que a isométrica. Talvez a trimétrica fique melhor, vamos ver. Não. É justamente para evitar isso, ó. Esse aqui, tá vendo? Um fica em cima da outra. Geralmente a isométrica fica, mas nesse caso a isométrica ficou melhor. Só que aqui ficou virado. Eu queria que tivesse visto na frente, né? Então o que eu faço? Vou pegar a frontal aqui. E daí eu faço assim. Vista projetada. Aqui ficou... Ela, na verdade, essa aqui não é a frontal, por isso que ficou virado. É inferior. Essa aqui. E agora sim, ó. Vocês viram que eu virei?
Vou usar essa aqui em vez dessa aqui. É melhor. Dá pra ver mais detalhes. Essa aqui eu virei. Aí essa aqui vai ser a minha isométrica que eu vou deixar para quem faz aí entender. Aí, quem for fabricar isso aqui, vou mudar essa escala, tá ruim. Propriedades. Eu sempre venho em propriedades para aparecer aqui a escala. Que daí ele pode pegar alguma medida na régua se quiser. Como eu tô com erro na minha folha, sempre quando eu mudo a escala fica esses linhos, eu não sei como é que tira, se alguém souber me fale. Tá. Vamos lá. Vista projetada. Aqui eu acho que não tá no primeiro diedro. Sabe o que é o diedro? Sim. Primeiro diedro. Agora sim, agora tá para brasileiro ver. Que daí vira a peça, né? Quando ela passa, ela vira a peça. Senão, o terceiro diedro ele vira a folha, a lógica de tu olhar, né? Bom, quem for soldar isso aqui não quer saber, tipo, as medidas do que tem o perfil. Ele quer saber qual é a medida que vai ficar esse troço aqui, para ele medir depois que tá pronto, para ver se ele soldou certo. Então, é só essas medidas finais aqui. Essa barra aqui, ele quer saber qual é a altura para ele poder soldar. E a largura que ficou aqui. A altura do negócio no total. Ah, mas tá, peraí, eu fiz no desenho. Isso aqui, só que essa peça aqui eu usei. Essa aqui, na verdade, é uma peça separada, mas ela tá na mesma peça. Porque eu desenhei tudo junto na mesma peça. Eu não quero que apareça. Aí, como é que eu faço? Eu venho... Ué, cadê? Peraí. Valor predeterminado. Cara, que loucura, sumiu aqui a configuração. Peraí. Não tá aparecendo aqui. Aí... Ferrou tudo, peraí. Tem algum problema. Eu queria mostrar um negócio pra vocês. Deixa eu criar uma... É que eu tô usando minhas peças que eu não podia ter usado aquilo ali. Eu vou criar uma peça com dois... Alguma coisa com duas entidades. Ué? Será que ela caiu? Será que a Giovana caiu? Caiu sim. Não vou mesclar aqui. Aqui tem dois corpos sólidos. Oi. Pensar. 10 minutos. Deixa eu ver o trabalho. Eu só criei uma peça com dois corpos, tá? Que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Que lá no outro bugou. Aqui, ó, corpos selecionados. Eu não sei porque sumiu esse botão do outro. Corpos selecionados. E daí, digamos que essa peça aqui eu fiz só para conseguir construir na mesma peça, mas eu não quero que ela apareça no desenho. Então eu só seleciono esse corpo aqui. Tá vendo? E daí assim eu posso fazendo as peças derivadas.
Porque aquele exemplo que eu estava mostrando para vocês é uma montagem, mas eu fiz numa peça. E daí eu separo dessa forma. Eu seleciono quais os corpos que eu quero. Uhum. Beleza. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui tá o desenho que eu estava fazendo. Esse aqui é o da prática. Então, o que eu estava dizendo para vocês? Quem vai montar isso aí, tem que pensar o que a pessoa quer. O que ela quer saber. Primeiro, quer saber as medidas básicas. Ó, bem simplão, ó. Só para quando montar ver que tá certo. Nem coloquei a medida dessa barra aqui, por quê? Porque aqui tem um negócio que encaixa aqui, nem tem como montar errado isso. Então é só isso aqui de medida que precisa. E bem destacado, bem grande, bem fácil de ver quais as peças que vai. Porque quem for soldar isso aqui vai querer saber quais as peças que vai. Só. Daí, preferencialmente soldar TIG, pulsado, usar material vareta de inox 1,6, galvanizar. Deu. Tá aqui o desenho. Então, depende do desenho que vocês forem fazer, vai o grau de detalhamento. Então, vocês viram desenho de solda, desenho de usinagem, desenho de chapa dobrada. Basicamente é isso aí que vai precisar. E o desenho para corte usinagem CNC, quando é uma peça complexa, o que eles vão fazer? Eles vão pegar, quem receber isso aqui para fabricar, vai pegar esse desenho aqui, ó, em Parasolid. E daí eles vão receber junto o desenho em Parasolid. Que ele abre assim. Então eles vão ter isso aqui. Que isso aqui abre no torno. O torno deles abre. O centro de usinagem abre esse arquivo. Aí, eles só vão precisar do desenho mais para saber qual o material, qual a revisão que o desenho tá. Ó, tá especificado o material. Para conferir algum furo, para ver tipo alguma tolerância. Eles só vão querer mesmo ver as tolerâncias. Ó, aqui tem as tolerâncias, ó. Basicamente no desenho de usinagem CNC, o que importa mesmo é material e tolerância. O resto não precisa colocar. Pode ver que falta um monte de coisa. Só com esse desenho aqui, seria impossível fazer a peça, fazer o desenho 3D dela que nem a gente faz, né? Que eu abro os desenhos e vocês fazem os 3D, né? A partir só do desenho dessa peça aqui seria impossível. Falta muita informação. Porque não tem necessidade. Então, a regra para desenho 2D, qual que é? Vamos ver se você sabe me responder. Primeira coisa que você tem que ver é As dimensões da peça, poder... qual que é a primeira pergunta que você tem que pensar em responder. A primeira coisa que você tem que pensar num desenho 3D no desenho 2D. Primeira informação que você tem que ter. A dimensão total. Quem que vai fazer? Essa é a resposta. Quem que vai fazer? Porque dependendo... mais amplo em relação ao cliente, né, também. Em relação ao fornecedor da peça. Sim. Achei que fosse mais a questão sobre o desenho mesmo. A questão é, o desenho 2D da peça, ele é um documento da peça que ele serve para especificar o que tem que ser especificado da peça. Então, a primeira coisa que você tem que saber é quem que vai fabricar. Daí, se vai ser um desenho de usinagem e vai para um torneiro, um torno convencional, é uma coisa. Se vai ser um desenho de usinagem que vai para um centro de usinagem, é outra coisa. São outras informações que eles querem. Se vai para uma dobradeira CNC, é aquele lá. É outra coisa. Se vai para um soldador, já é outra coisa. Então, dependendo quem que vai fabricar, é a quantidade de detalhamento que vocês vão colocar no desenho técnico. E é isso que vocês precisam entender. Compreendi. Perfeito. Aí,
o que eu vou mandar para vocês aqui antes que caia a nossa reunião? O template da minha folha, o template de propriedade e o template de configuração da folha das propriedades, tanto da propriedade 2D quanto da peça, para vocês terem. Daí vocês podem olhar na aula do avançado como que faz para configurar isso, que vai fazer com que vocês poupem muito tempo. Perfeito, joia. Essas seriam as configurações pra gente alterar a escala e etc, né? Não, Bem. quer ver, ó? Aqui eu tenho. Deixa eu abrir um desenho. Ai, Cristo. Mas acho que deu pra entender certinho. Na aula também fica gravado, então é só. Não, mas eu não mostrei isso. É, Ah, aqui, ó. sim, É uma coisa que eu não mostrei. Deixa eu criar um. tranquilo. Eu só preciso abrir um desenho aqui pra mostrar pra vocês. Quando vocês colocarem uma dimensão, a minha sai azul. Vocês viram que a minha sai azul? E aqui eu tenho azul e verde e preto. O zero é preto. E daí eu vou usando essas cores para melhorar a leitura do desenho, né? Quando eu quero grifar alguma coisa, grifar verde e preto. E preto. Isso aqui, eu abri minha folha, já estava carregado esse troço. Eu não precisei criar o layer. Amarelo. Não, amarelo não, vermelho. Ixi, Maria. Vermelho. Agora eu posso colocar alguma coisa em vermelho para chamar bastante atenção. Essas dimensões aqui, a fonte, tudo está configurado já. Que eu uso uma setinha um pouquinho menor para conseguir colocar mais informação. Eu uso uma coisa meio fora de padrão. Que daí vocês podem carregar aqui, ó. Carregar ISO modificado. Ó. Tá vendo? Esse aqui é modificado, ó. Para mais informação. E daí isso que tá nesse arquivo que eu tô mandando para vocês. Beleza. A gente tem um tempo para vocês perguntar alguma coisa que quer antes que caia a reunião. Eu tô sem perguntas. Gil, você tem algum? Não, deu pra entender certinho. Eu acho que foi bastante informação, né, nessa aula. A gente, pelo menos eu, já tinha tido um contato com esse tipo de desenho, então, no Solid, então, pra mim, até que foi simples. Ah, perfeito. Sim, eu também tive um pouco de contato já com desenho técnico, só algumas pendências, coisas, mas